Bom dia, estamos no ar com o programa Qualidade de Vida. O nosso convidado hoje é o Demetrio Junqueira, médico veterinário especialista em saúde pública. Seja bem-vindo, Demetrio. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, Rodolfo. O tema da semana será o impacto dos desastres ambientais na saúde da população local. Demetrio, a gente vai passar um vídeo, né? Nesse vídeo a gente vai, depois desse vídeo, fazer um bate-papo aí, levando informação para a população aí, as consequências na saúde dessas pessoas. Tudo bem aí? Tudo bem, vamos ver esse vídeo. Moradores de Brumadinho, em Minas Gerais, olham de longe suas casas, hoje destruídas e soterradas por resíduos minerais que transformaram a paisagem verde em um mar de lama. O que antes era um vale próspero com fazendas dedicadas à agricultura e à pecuária, hoje é um lamaçal. O rompimento de uma barragem de rejeitos da mineradora Vale na última sexta-feira trouxe milhões de toneladas de lama à região. Uma tragédia que deixou ao menos 37 mortos e entre 250 e 300 pessoas que ainda estão desaparecidas. Às margens desse mar de lama, algumas casas ficaram em pé, mas parcialmente destruídas. A lama destruiu a parte de trás da casa de Santuza e ainda há riscos de voltar para o local. No momento do desastre, ela estava fazendo comida quando teve que deixar tudo para salvar a vida dela e a do marido. Nós estávamos todo mundo em casa. Aí meu vizinho trabalha na Vale. Aí ele recebeu um chamado falando que tinha arrebentado. E saiu gritando. Aí ele saiu gritando todo mundo, vamos correr que arrebentou lá em cima. Aí nós saímos todo mundo correndo aqui para cima. Isamara e Pedro trabalham num sítio há mais de um ano e moravam numa pequena casa que também foi parcialmente destruída pelo lamaçal e que corre o risco de desabar. A gente estava esquentando a comida, escutou um barulhão, sabe? Um barulho forte. Aí chegou, aí nós pedimos o menino, vai lá e corre, vê o que é. Eles correram lá em cima pra ver o que era. Aí falou assim, inundou, tá inundando. Aí não deu tempo de pegar quase nada. Quem estava aqui na região, quando ouviu o barulho, todo mundo saiu. Entendeu? Tipo assim, não esperou para ver o que estava acontecendo. Porque aqui é um lugar baixo. Aí aquele barulhão todo, a tendência do pessoal todo foi o quê? Foi sair para a área mais alta. Uma das grandes preocupações das autoridades está relacionada neste momento com o estado de outra barragem, que tem represados entre 3 e 4 milhões de metros cúbicos de água. A Defesa Civil monitora a estrutura e os bombeiros ajudam na evacuação de moradores de comunidades agrícolas próximas. Demetrio, após esse vídeo, vamos fazer uma relação aí então da saúde única em relação com os desastres naturais. O que você pode falar para essa população que está nos assistindo? É importante entender que os desastres naturais vão ter impactos em diferentes frentes, né, Rodolfo? E o conceito da saúde única, ele responde muito bem a essas questões, porque na verdade a saúde única ela trabalha a saúde humana, que no caso são os atingidos pelas barragens. Nós vamos discutir a saúde animal, porque os animais, além de serem atingidos pelas barragens, nos territórios contaminados pela lama tóxica, a gente sabe muito bem que existe contaminação das pastagens, dos produtos de origem animal, no caso o leite, a própria carne, e isso também tem um impacto na população animal com relação à saúde humana, né? Nós temos as doenças que são transmissíveis entre homens e animais, que são facilitadas em seu ciclo a partir desses desastres, e dentro de um contexto geral, além da saúde humana e a saúde animal, nós temos a saúde ambiental, que os componentes específicos relacionados à qualidade da água, a contaminação do solo, a própria contaminação do ar. Há de se entender também que mesmo após já completando 2 meses do desastre da Vale em Brumadinho, nós ainda temos cadáveres ainda em processo de decomposição dentro da área que ocorreu o desastre, né? Então, se a gente for pensar, é um pool de consequências que a gente pode conversar, aprofundar aqui, mas de curto prazo, as de médio prazo e algumas consequências, inclusive, de longo prazo, tanto na saúde humana, quanto na saúde ambiental, quanto na saúde animal. Então, não tem como a gente analisar uma catástrofe, um desastre natural como este, às vezes só na perspectiva da reabilitação do dano causado ao humano, né? Ou separadamente o dano ambiental causado às populações
atingidas e a própria fauna. E da mesma forma, no caso da saúde animal, nós sabemos que existe um impacto econômico gigantesco, mas também essa relação com as doenças de forma geral. Muito bacana. E quando fala em relação à vacina? As vacinas, normalmente, nós vamos ter algumas perspectivas de doenças que vão aparecer nas regiões e que a população vai ter que ser vacinada exatamente para garantir que essas doenças não evoluam, né? A gente pode citar aí a questão do tétano, da hepatite A e da febre amarela, principalmente, que são vacinas importantes para prevenir doenças que podem aparecer após o desastre natural. Então isso seria uma ação de curto prazo, né? Seria de imediato após o desastre. O resgate das pessoas não vacinadas e vacinar essas pessoas, com certeza, é uma ação de primeira linha após o desastre natural. E sobre os animais e flora do local, como é que a gente pode relacionar ela no primeiro momento? Nós podemos entender que os animais como atingidos são reabilitados no primeiro momento. E após esse primeiro momento também é verificado como é que está a situação vacinal desses animais, o estado de saúde, etc. No caso específico de Brumadinho, foi montada uma brigada animal que, juntamente com a Defesa Civil Estadual, fez todo esse trabalho de prevenção também para que não houvesse surto de doenças em animais que pudesse ser transmitido para a população que estava ali trabalhando. Muito bacana. A gente fecha esse bloco aqui e a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Qualidade de Vida, aqui com Demetrio Junqueira. A gente está aqui falando sobre o desastre, né, que aconteceu em algumas cidades aí, provocado um desequilíbrio aí, trazendo alguns malefícios para a população. Ô Demetrio, queria saber contigo aí, qual é o planejamento de saúde pública realizado após o desastre? Rodolfo, o planejamento estratégico é algo fundamental nos desastres naturais. A quantidade de pessoas salvas num desastre vai depender muito da organização do sistema de saúde e a sua relação com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros, com os próprios órgãos de segurança pública, entendendo que, assim como a gente estava falando no primeiro bloco sobre a saúde única, humana, ambiental e animal, no caso a Defesa Civil também ela tem essa perspectiva de uma defesa social, de uma defesa sanitária, e de garantir, obviamente, que as ações por meios judiciais, legais, etc., aconteçam após o desastre, inclusive com a questão da responsabilização. Mas, num primeiro momento, a demanda é de pessoas que muitas vezes são pegas desavisadas, são soterradas, né, no mar de lama, e a demanda do Corpo de Bombeiros de salvar essas pessoas que muitas das vezes no primeiro momento já vão estar em óbito, evoluído para óbito, mas nós temos casos muito comuns de pessoas que vão morrer por afogamento. E aí, abrindo um parênteses, quando a gente fala de desastre natural, não é só esses desastres, né, ambientais, né, não são somente esses desastres que acontecem como aconteceu em Brumadinho. Nós temos outros desastres naturais, como por exemplo a questão das enchentes, né, em São Paulo, agora mais recentemente em Salvador, onde nós temos um grande número de afogamentos também, né? Então, acredito que nas primeiras 24 horas, os acidentes ortopédicos, os afogamentos, né, a retirada de pessoas de escombros, de locais que muitas das vezes propiciaram no primeiro momento agressão, mas que também propiciaram a sobrevida, né, resgatar essas pessoas. Nós temos um problema muito sério também quando acontecem essas catástrofes ambientais e desastres naturais, que são os efeitos desalojantes na rede de esgoto ou mesmo em áreas que têm algum tipo de esgotamento sanitário, né? Então, além da questão do risco bacteriano, viral, microbiológico de uma maneira mais ampla, do contato das pessoas com esse esgoto, nós temos efeitos zoolojantes com relação aos animais peçonhentos que vivem nessas tubulações. Então, é muito comum a gente ter um aumento do número de casos de picada de escorpião
picada de serpentes, etc., após esses desastres. Então, no planejamento existe uma ação, obviamente, de primeiro impacto nas primeiras 24 horas, e que é onde a urgência e emergência é fundamental, né? Ter uma estrutura de urgência e emergência com capacidade de respostas e níveis de referência primário, secundário e terciário, de acordo com o grau de lesão ocasionado na pessoa, pode ser determinante para ter mais ou menos mortes, dependendo da eficácia do sistema e, obviamente, da intensidade do desastre. Num segundo momento, acredito que aí após as 48 horas primeiras, 72 horas, nós já temos que começar a ter uma preocupação com os surtos de doenças diarreicas agudas, né? As pessoas consomem água contaminada, as pessoas consomem alimentos contaminados, sejam dentro das próprias residências, seja às vezes em estabelecimentos comerciais que são inundados, são invadidos por esses desastres. E é comum, né, a partir das 48 horas, a gente já ter surtos, grandes surtos diarreicos, ocasionando, principalmente no caso de crianças e de idosos, um alto risco, podendo ser uma consequência secundária, levando até mesmo ao óbito por essa contaminação. Além disso, nós temos aí, como já foi falado, o tétano, né, as pessoas na remoção de escombros, etc., não tem a vacina antitetânica em dia, pode se machucar e contaminar pelo tétano, só que é uma doença que tem vacina para isso, né? Nós temos também, através do consumo de água, a questão da hepatite A, que é de veiculação hídrica e que também existe vacina e que pode ser uma ação já para prevenir o surgimento dessas doenças. Nós falamos com relação à questão, por exemplo, do efeito de zoologantes da fauna sinantrópica, que é a fauna que vive próximo, né, aos ambientes de concentração humana. No caso dos roedores, dos ratos, nós temos o risco da leptospirose, que é transmitida através do contato com a urina do rato, que muitas das vezes vai estar não só nas águas, na lama, mas também nos alimentos que foram contaminados pelas enchentes, por essa... olhando de uma forma geral, não especificamente só o caso de Brumadinho ou o caso de Mariana, os acidentes e desastres de origem natural ou ambiental que conseguem ter uma dimensão maior. Então esse é um efeito importante. Outra coisa no médio prazo também, que eu acho que é um problema nacional, um problema da América Latina como um todo e pode-se dizer até mesmo do mundo, mas o Brasil especificamente é objeto de grande preocupação, que é a questão da dengue, do complexo das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, né? A dengue, a chikungunya, a zika e até mesmo a febre amarela, que a gente pode falar num outro momento, mas que de forma geral nós temos não só o ciclo facilitado pela abundância de água e umidade, nós temos o carreamento através das águas, das enchentes, da lama, de uma determinada localidade onde existiam focos, levando esses focos para outras localidades e até então não infestadas e que a partir desse deslocamento passivo na própria corrente da água, através de recipientes de lixo, etc., pode estar levando a doenças para regiões até então não contaminadas. Então, é importante dizer também que esses desastres vão influenciar na epidemiologia dessas doenças relacionadas ao Aedes aegypti nessas áreas também. Muito bacana. Então a gente vai fechar esse bloco e no terceiro bloco a gente vai finalizar esse bate-papo aqui com o Demetrios. Estamos de volta com o programa Qualidade de Vida, aqui Demetrios Junqueira, falando sobre os planejamentos estratégicos que foi utilizado aí em alguns desastres naturais do país e batendo um papo para vocês aí, para você estar atento aí a algumas informações que naturalmente pode prejudicar vocês. Demetrios, nesse planejamento, qual é a consequência à saúde das populações a longo prazo? Os desastres ambientais e naturais, como a gente tem trabalhado, exige das autoridades um planejamento estratégico, entendendo que efeitos vão acontecer ao longo do período. Como foi dito, existem algumas consequências de 24, 48 horas, existem outras doenças que já é possível você organizar a rede de saúde
ambiente hospitalar, número de exames, etc., para diagnósticos no médio prazo, aí, 14 a 30 dias, né? Mas é importante entender também que existem consequências de longo prazo. Eu acho que a principal consequência, no caso de Brumadinho especificamente, e também no caso de Mariana, é a contaminação ambiental. Essa contaminação ambiental, ela gera no primeiro momento o óbito do rio, né? O rio morre, e a partir dessa morte do rio você tem toda uma fauna de peixes que vai acabar, uma fauna de anfíbios que vai ser muito prejudicada, vai praticamente acabar. A fauna de répteis vai ser muito prejudicada, mamíferos vão se deslocar, né? A gente tem um caso específico, por exemplo, com os desastres naturais e ambientais, muitas vezes você tem o leito do rio, a mata ciliar, que tem frutas, etc., que é fonte de alimentação para essa fauna, sendo exterminada essa mata ciliar, automaticamente esses animais, e principalmente os mamíferos, no caso específico o macaco, entrando em ondas de deslocamento por quilômetros. Obviamente, nesse deslocamento ele enfraquece, e se enfraquecendo também favorece o aparecimento de doenças. Especificamente, esse ciclo tem a ver com, no Sudeste, com o ressurgimento da febre amarela, com tamanha intensidade, como aconteceu no período anterior, no ano de 2017 e 2018. Né? Minas Gerais, especificamente, foi um estado onde nós encontramos primatas em diversas regiões, inclusive aqui no sul de Minas, inclusive aqui em Varginha, já contaminados, e que a gente sabe muito bem que as ondas de deslocamento, consequência dos desastres naturais, podem fazer com que apareçam essas doenças em outras localidades. Outra questão também, a gente sabe muito bem que no ambiente agrário, no ambiente rural, nós temos, por exemplo, colônias de morcegos que alimentam de frutas e que, na ausência dessas frutas, na ausência de água, vão se deslocar e muitas vezes levando o ciclo da raiva para outras localidades, e o impacto não vai aparecer no primeiro momento nem em humanos, muitas vezes vão aparecer em rebanhos, em outras regiões, deslocamento às vezes de 50, 100, 150 quilômetros, e áreas até então que não tinham determinado, como por exemplo a raiva, surtos aparecendo nessas localidades. Então também é uma consequência de longo prazo, né? A questão do acúmulo de metal é também algo muito importante. A gente tem relatos na história, né? Por exemplo, especificamente no caso do mercúrio, que é associado à mineração, no caso ao ouro, né? Extração do ouro, que gera uma doença do chapeleiro louco. As pessoas podem entrar no site de busca aí e ver que é uma doença já com relatos desde o século XIX nos Estados Unidos e associado especificamente à contaminação por mercúrio. Nós sabemos que outros metais também vão levar ao adoecimento, só que um adoecimento crônico ao longo do tempo, de acordo com a exposição a esses minerais. Os minerais, os metais pesados, aliás, normalmente têm a propriedade de desenvolver nas pessoas e nos animais doenças neurológicas, né? Pelo efeito acumulativo, mas também distúrbios hepáticos, renais, distúrbios do sangue, que é muito importante também. Então é uma consequência também que não tem como mensurar no primeiro momento, mas a gente sabe muito bem que pode acontecer esse processo de contaminação no decorrer dos anos, né? Muito bacana. Vou fazer uma pergunta. Esse território que sofreu esse desastre, ele está doente? Sem sombra de dúvida, né? Entender que saúde, né, não é ausência de doença, e doença é muito mais do que somente ausência de saúde, mas a gente entende que saúde é bem-estar físico, mental, psicológico, social, com acesso a lazer, com acesso a uma moradia digna, com educação de qualidade, com um trabalho digno, viver feliz dentro de um território. E a gente pode perceber aí, até mesmo pela entrevista no primeiro bloco, as pessoas estão adoecidas, estão tristes, né? As moradias foram totalmente deterioradas, existe uma contaminação dos rios, que é fonte de renda para as famílias, então o desemprego gera adoecimento, gera depressão. Então, mais uma vez, a gente vem à tona com a relação entre a saúde ambiental, a saúde animal e a saúde humana, causando um dano
social de impacto psicológico muito grande que a gente evidencia pelas entrevistas e pelos relatos das pessoas que sofreram as consequências desses desastres. E a água? Como é que ela fica A nessa? água, como eu disse, ela é fonte de transmissão de doenças como a hepatite, né? Ela é fonte de transmissão de diarreia aguda, mas a água, acima de tudo, é fonte de vida. Então, quando acaba com a água, você automaticamente adoece o território. Uhum. E como que, se esse acidente, como os outros, podia ser prevenido? Acho que pode ser prevenido. Não cabe à saúde especificamente, né? Existem órgãos de controle, no caso ambientais, de fiscalização. Existem as consequências jurídicas e criminais dos fatos, mas eu acho que o processo se dá com responsabilização e aprendendo com a história uma maior fiscalização, entendendo que o Brasil tem 700 barragens com esse perfil e que agora a gente tem mais do que nunca ter cuidado para que isso não venha a se repetir. Muito legal. Muito obrigado, Demétrio Junqueira. Grande abraço, eu que agradeço. E vocês em casa aí, ficam alerta para todos. Acredito que a gente conseguiu pôr uma sementinha e mostrar o impacto que esses desastres têm na saúde de vocês. Obrigado.